Shalom a todos, você está no canal Atalaias do Eterno. Hoje continuaremos nosso estudo do livro de Yaakov. Se você não ouviu a chamada, o primeiro áudio, espero que você volte lá e ouça, depois continue por aqui. É muito importante para você ter uma ideia do que iremos estudar a respeito de livros. Primeiro de tudo, nós vamos falar quem é Yaakov, quem é Tiago. O próprio autor ele vai se denominar no capítulo 1, verso 1, dizendo: Tiago, servo de Adonai e do Adon Yeshua HaMashiach. Tiago, servo de Deus e do Senhor Yeshua HaMashiach. Existem várias pessoas no Novo Testamento que têm o mesmo nome, que são chamadas de Tiago. Qualquer um deles poderia ter escrito a epístola, mas o mais provável, diante de todos os estudos que temos feito e ao longo dos séculos por vários judeus messiânicos, por vários cristãos historiadores, o mais provável de todos é que seja Yaakov ou Tiago, irmão de Yeshua HaMashiach. Tiago, irmão de Jesus Cristo. Este é modesto demais para mencionar sua ligação familiar, mas como os leitores de toda a carta, que faziam parte do primeiro século, certamente sabiam que ele era, não havia necessidade de que ele se apresentasse de maneira extensa. Depois que Maria, concebeu pela Rua HaKodesh, pelo Espírito Santo, a Yeshua, ela teve outros filhos com Yosef, conforme Mateus diz, né, que eles não haviam coabitado até que nascesse o menino, e então, a partir daí, eles têm outros filhos. Você pode ver que Tiago era um deles. Você pode conferir isso no livro de Mateus 13, 55 a 56 e Marcos 6, 3. O autor da epístola é o mesmo Tiago mencionado no livro de Atos, capítulo 15, verso 13 e 21, 18. Enquanto Yeshua estava vivendo na terra, seus irmãos não acreditassem que ele fosse o Messias. João 7, 5. Eles se uniram aos 12 discípulos depois que Yeshua foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Juntamente com eles subiram ao aposento onde estavam hospedados, onde eles se reuniram sempre em oração. Atos capítulo 1, 13 a 14, você pode confirmar esta informação. Então, essas palavras, elas indicam que nesse ponto os irmãos de Yeshua criam nele e tinham sido salvos, transformados. Por que a mudança? Depois que Yeshua ressuscitou dos mortos, ele se revelou a Yaakov, a Tiago, 1 Coríntios 15, 7. Tiago creu nele e contou para o restante de seus irmãos. Ele reconheceu que Yeshua era o Messias e Deus, e por isso que ele chama servo do Senhor Yeshua HaMashiach. Isso quer dizer que ele é um servo que pertence completamente ao seu mestre. Ele também era o líder da comunidade dos discípulos, né? A maioria dos teólogos acredita que Tiago era o chefe, né, da congregação em Jerusalém. Entretanto, existe uma teoria que é baseada nos escritos da Brit Hadashah e na literatura histórica do século I, que afirma que Tiago era o chefe da congregação em todo o mundo, né? William Varner escreveu o seguinte: se um estranho chegasse a Jerusalém ou Antioquia entre os anos 40 e 60 e perguntasse quem é a pessoa encarregada deste movimento, qualquer um discípulo bem informado, inclusive Pedro, João ou Paulo, teria respondido sem hesitação: Yaakov, Tiago. Além do mais, ele não precisaria acrescentar irmão de Yeshua, Gálatas 1, 19. Porque todos sabiam que havia apenas uma pessoa que seria instantaneamente reconhecida simplesmente pelo seu nome, sem qualquer descrição ou informação adicional. Somente gerações mais tarde é que ele é denominado Tiago o Justo, o Tzadik, né? Yaakov Tzadik. A ideia de que Tiago fosse o chefe
de todo o movimento, baseia-se em vários fatos, inclusive alguns. Paulo escreveu durante a primeira visita a Jerusalém, depois de sua conversão, que ele se encontrou somente com dois dos Shaliach, dois dos apóstolos, Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1, 18 e 19. Observe que Paulo cita o nome de Tiago como um dos apóstolos, embora ele não tivesse sido um dos 12 discípulos. Mesmo bem no princípio do movimento, as escrituras já indicavam que Tiago era um líder. 1 Coríntios 15, 7 a 8. Paulo e Barnabé vieram a Jerusalém e se encontraram com Iacov, Pedro e João. Observe a ordem dos nomes. Sempre os nomes dos Shalias são listados nos evangelhos, nas boas novas. Cefas, Kefa, né? Pedro, vem em primeiro lugar, mas aqui no despertar da era da congregação, o nome de Yaakov é o cabeça da lista. Yaakov, Pedro e Yohanan são chamados colunas. Recomendam a Paulo que se lembrasse dos pobres em seu ministério. Gálatas 2, 9 e 10. Paulo rapidamente aponta que ele tinha cuidado em obedecer tal instrução. Isto é, Shaul, Paulo, o apóstolo, fez o que Tiago ordenou que fizesse. Quando Pedro foi miraculosamente liberto da prisão, Atos 12, de 1 a 17, dirigiu-se ao local de reunião dos discípulos que estavam orando por ele e lhes disse: contem isso a Yaakov, Tiago e aos irmãos. Observe que ele menciona Yaakov primeiro e somente depois fala dos outros líderes. Alguns teólogos eles afirmam que Atos 12 descreve um ponto em que Kefa, Pedro, transfere autoridade dentre os judeus para Tiago. O capítulo 15 de Atos é um registro de uma reunião de liderança da congregação de Jerusalém, e observe que a ordem dos acontecimentos. A reunião da liderança começou com muita discussão sobre a questão dos gentios fazerem parte da congregação. Discutiam se a circuncisão deveria ser um pré-requisito para a aceitação deles na congregação, de fato para a própria salvação. Kefa lembrou que aqueles que estavam ali reunidos sobre a sua experiência na casa de Cornélio, um centurião romano, Deus salvou a casa de Cornélio sem fazer nenhuma distinção entre judeus e gentios. Depois Kefa havia falado, Paulo e Barnabé colocaram-se em pé e contaram aos irmãos sobre os muitos gentios que haviam sido salvos, sobre os milagres que provaram que a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, estava operando sobre eles. E no final, Yaakov deu o veredito, versículos 13 a 21. Ele citou as profecias do Taná, que haviam predito que Deus redimiria os gentios e os traria para o seu reino como gentios e não como judeus. Isso está claramente no Taná, no livro de Amós 9, 11 e 12, Isaías 65, 21. Então Tiago apontou para o fato das experiências de Pedro, Paulo e Barnabé estavam perfeitamente de acordo com as predições dos profetas. Depois de algumas palavras de fundamentação, Yaakov apresentou seu veredito com as seguintes palavras: portanto julgo, portanto decido. Observe sua escolha de palavras. Tiago não concorda ou não sugere. Ele não pergunta o que os outros acham. O líder decide. Todos concordam sobre o julgamento foi dado por inspiração da Ruach HaKodesh, 15:28. Eles o escreveram em uma carta especial para a igreja em Antioquia, enviaram pelas mãos de Shaul e vários líderes que o acompanharam. Atos 15:30. Pouco tempo depois, Silas empreendeu em sua primeira viagem missionária. Atos 15, 40, 41. Dois pontos aqui merecem uma atenção, uma especial atenção, que por toda a jornada, Shaul, o apóstolo Paulo, ele teve o cuidado de entregar o decreto de Tiago a todas as congregações que ele visitava. Atos 16:4. Essa é a segunda vez que as escrituras mencionam que Paulo obedeceu às instruções de Tiago. Tiago apresentou seu decreto como líder da congregação geral dos discípulos de Yeshua, não apenas como chefe da congregação ou Rosh da congregação em Jerusalém.
Todas as comunidades e todos os discípulos individualmente eram obrigados a obedecer aos seus comandos. Atos 21, 18 a 26, Shaul deu exemplo prático do princípio, o qual ele mesmo estava determinado a viver em obediência. Tornei-me judeu para os judeus. 1 Coríntios 9, 19 a 22. Ele desejava provar aos milhares de judeus em Jerusalém que criam em Yeshua e eram, não obstante, zelosos da lei, que ele não ensinava os judeus crentes a se afastarem de Moshe. Para tanto, ele obedecia às instruções de Tiago, que eram: estão conosco 4 homens que fizeram voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade que falam de você, Shaul, mas que você continua vivendo em obediência à Torá. Atos 21, 23 a 24. Até aqui, nós temos o terceiro exemplo de Shaul HaShaliach se submetendo às instruções de Yaakov. Na Epístola de Judas, o autor primeiramente se apresenta como servo de Yeshua, Judas 1. Ele insistiu com seus leitores crentes que batalhassem pela fé e que se livrassem dos falsos mestres que estavam no meio deles, Judas 3 a 4. A fim de certificar-se de que os discípulos reconheceriam sua autoridade através do qual ele deu mandamentos, ele também se identificou como irmão de Jacó, Judas 1. Por quê? Porque mesmo que os discípulos não tivessem noção de quem era Judas, Judá, né, eles certamente já haviam falar de Tiago. A literatura histórica dos primeiros séculos nos proporciona muitos testemunhos do fato de que Tiago não era apenas líder da congregação em Jerusalém, mas o chefe de todo o movimento em geral. Então, o testemunho de Flávio Joséfo é importante salientar aqui e por diversas razões. O tempo em que escreveu ficava muito próximo do tempo em que, de fato, aconteceram eventos na metade do século I. Ele não era membro do novo no movimento, mas o observava de fora, no caso de Joséfo. Hoje ele é provavelmente o historiador clássico mais amplamente conhecido, então é importante salientar isso, né? Tiago é o único líder mencionado por Joséfo em seus escritos. Em Antiguidades dos Judeus, ele se refere a Tiago como Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Ele descreve brevemente a execução de Tiago por apedrejamento após um julgamento pelo Sinédrio, encabeçado pelo sumo sacerdote Ananos, filho de Ananus, em 62 ou em 69. Observe que Joséfo nunca menciona os apóstolos Pedro, João ou Paulo, mas somente Tiago, o líder da igreja cristã, conforme os escritos do Joséfo. Tá? Que tipo de pessoa, que tipo de homem era Yaakov? Para ter sido um líder da congregação, Tiago deve ter sido um extraordinário crente e bastante maduro na sua fé. Tiago, ele conduziu a congregação numa época que o estabelecimento religioso era oposto aos discípulos de Yeshua, excomungando-os da sinagoga e perseguindo-os. Sua liderança no momento como aquele era maravilhoso testemunho de sua grandiosidade. É quase certo que Yaakov fosse casado. 1 Coríntios 9, 5 menciona isso. De acordo com a tradição, Yaakov era homem de oração e passava grande parte de seu tempo de joelhos. Tanto é assim que eles se tornaram tão grosseiros quanto os joelhos de um camelo. Definitivamente é uma forte ênfase na oração na sua epístola. Isso que eu citei, que os seus joelhos eram grossos, como os joelhos de um camelo, foi citado, na verdade, por Egésipos, citado por Eusébio em História Eclesiásticas 2.22. Para quem foi escrita a epístola de Yaakov? A epístola de Tiago foi escrita às 12 tribos. Tiago estava escrevendo para os judeus e não faz sentido que ele se dirigisse aos gentios dessa maneira.
dispersas entre as nações. Eles moravam em terras estrangeiras, no exílio, na galute, na diáspora. Após ondas de perseguição, muitos dos discípulos de Jerusalém e da Judéia fugiram para países vizinhos. Você pode verificar isso no livro de Atos, capítulos 8, de 1 a 4, 11, 19 e 20. Ir embora em direção a uma vida no exílio causou-lhes um grande sofrimento, mas também serviu para espalhar as boas novas para longe de casa, em terras distantes, para outras pessoas. Os Yehudim, no exílio, os judeus da diáspora, eles acreditavam em Yeshua, suportavam uma medida dobrada de sofrimento. Eram rejeitados e explorados pelos gentios porque eram estrangeiros e também eram alienados em seus irmãos judeus por causa da sua fé em Yeshua. As congregações de crentes judeus precisavam de ajuda, portanto, Yaakov enviou-lhes essa epístola a fim de encorajá-los e dar-lhes apoio. Entre os destinatários da carta havia as pessoas que não haviam sido salvas. Eles desprezavam os pobres, tiravam vantagem deles e os oprimiam. Dessa forma, blasfemando contra o nome de Yeshua por meio do seu comportamento. No capítulo 2, vemos que os crentes adoravam nas sinagogas, Tiago 2:2, o que significa que o movimento cristão ainda era considerado uma corrente dentro do judaísmo. Tá? Então ali, tanto gregos chamados cristãos, isso a própria Peshitta tem, tá? Antes que alguém entre aí na polêmica, no livro de várias vezes tem a palavra cristãos na própria Peshitta, não só no Novo Testamento grego, tá? Então haviam as congregações messiânicas, tanto judeus como gentios, e haviam congregações que só tinham helenistas, gregos, outros irmãos de outras nacionalidades. Então, nós vemos que algo interessante sobre as tribos perdidas, né? Tiago escreveu essa epístola às 12 tribos. A partir disso entendemos que na ocasião que ele escreveu, todas as tribos de Israel ainda eram identificáveis, tanto na diáspora quanto na terra de Israel. Lucas 2:36, Romanos 11:1. Isso é mais de 600 anos depois do cativeiro da Babilônia. E mais de 600 anos depois que o reino de Israel, o reino do norte, havia sido levado para o exílio, né? Em sua visão apocalíptica, o apóstolo Yohanan viu 144 mil de todas as tribos de Israel e eles estavam sendo selados, protegidos da destruição, pouco tempo antes do retorno de Yeshua à terra e dos últimos dias. Então, o profeta Ezequiel também previu que, seguindo o retorno do Messias à terra para estabelecer o seu reino, a herança da terra de Israel seria distribuída das 12 tribos. Ezequiel 47:13 a 48:29. Nenhuma tribo estava perdida. Este fato permanece verdadeiro e permanecerá verdadeiro para sempre. Qual que é a data provável de serem escrito a epístola, a carta de Yaakov, de Tiago? Ele é um dos documentos mais antigos, né, da comunidade messiânica da igreja. De acordo com isso, a epístola foi escrita entre os anos 46 e 48, mais ou menos 15 anos após a crucificação e a ressurreição de Yeshua. E essa opinião baseia os seguintes argumentos. A epístola não faz menção a crentes deixando as sinagogas. Tiago volta-se aos crentes dizendo: se portanto entrar na sinagoga algum homem, Tiago 2:2. Ele emprega aqui o termo mais comumente usado para descrever uma casa de oração de judeus. A epístola não faz nenhuma menção da evangelização dos gentios, uma questão central nas epístolas de Shaul, o apóstolo Paulo, as quais a maioria dos teólogos concorda que foram escritas em torno do ano 48. Isso não quer dizer que os discípulos de Yeshua não pregassem aos gentios, mas ainda não havia debates relacionados às condições necessárias para que os gentios fossem acrescentados à congregação.
quase que todos os estudiosos concordam que esse debate, Atos 15:1, não começou antes do ano 48. A epístola de Tiago não menciona questões como a circuncisão, a observância do Shabat, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, Efésios 2:15 e Gálatas. Essas foram questões que Tiago teve que tratar na conversão dos apóstolos em Jerusalém em torno do ano 50, Atos 15. E que continuaram a importunar em toda a segunda metade do século I movimento. Então, a partir daí, deduzimos que a Epístola de Tiago ela foi escrita antes da convenção. Tiago baseia-se na palavra de Adonai. No versículo 1, o escritor apresenta as seguintes palavras: Tiago, servo de Deus e do Senhor Yeshua. Ele revela ser um fiel servo de Deus e do seu Senhor ao ensinar princípios do livro de Levítico e do Sermão da Montanha em toda a epístola, né? Vamos fazer uma breve comparação aí. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o meu nome. Eu sou o Senhor. Em Tiago 5:12, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Levíticos 13b. Não retenham até amanhã, o dia seguinte, o pagamento de um diarista. Tiago 5:4. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram nos seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Levíticos 19:15 diz: não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes. Tiago, capítulo 2, 1-9. Meus irmãos, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Levíticos 19, verso 16 diz: não espalhem calúnias no meio do seu povo. Tiago, capítulos 4, verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Levíticos 19, 18a. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Tiago 5:9 diz: irmãos, não se queixem uns dos outros. Levíticos 19, verso 18. Ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Tiago 2:8. Ame o seu próximo como a si mesmo. Princípios encontrados também no livro de Yaakov, no livro de Tiago, no Sermão da Montanha, né? Tiago 1:2, regozijar nos sofrimentos, Mateus 5:10-12. Tiago 1:4, ser perfeito, Mateus 5:48. Tiago 1:5, pedir a Deus dons perfeitos, Mateus 7:7-11. Princípios do Sermão da Montanha encontrados no livro de Tiago e os seus paralelos. Tiago 1:17, Deus dará apenas boas coisas a quem lhe pedir, Tiago 7:11. Tiago 1:20, contrário à ira, Mateus 5:22. Tiago 1:22, ser praticante da palavra e não somente ouvinte, Mateus 7:24-27. Tiago 2:5, o pobre herdará o reino de Deus, Mateus 5:3-5. Tiago 2:10, obedecer completamente à lei, Mateus 5:19. Tiago 2:13, os que são misericordiosos receberão misericórdia, Mateus 5:7. Tiago 3:12, você os conhecerá pelos frutos, Mateus 7:16. Tiago 3:18, bem-aventurados os pacificadores, Mateus 5:9. Tiago 4:2-3, peça com intenção certa, Mateus 7:7-8. Tiago 4:4, não se pode servir a Deus e ser amigo do mundo, Mateus 6:24. Tiago 4:9-10, Deus confortará os que choram, Mateus 5:4. Tiago 4:11-12, quem é você que julga seu irmão? Mateus 7:1-5. Tiago 4:13-14, não se preocupe com o amanhã, Mateus 6:34. Tiago 5:2-5, tesouros terrenos são corroídos pela traça e ferrugem, Mateus 6:19. Tiago 5:10, os profetas nos foram dados como exemplo, Mateus 5:12.
Tiago 5,12. Digo a vocês que não jurem. Mateus 5, 33 e 37. Então, o ensino de Tiago está bem fundamentado tanto na Torá quanto nos ensinos de Yeshua, tanto no Antigo Testamento quanto nos ensinos de Jesus. Então, aqui nós vemos os paralelismos e continuaremos a próxima parte sobre alegrar-se nas tribulações e quem consegue fazer isso, né? Vai ser um estudo muito interessante. É muito importante que você ouça todas as partes desse estudo para ter bem fundamentado e assim aumentar a sua emuná, a sua fé. Não deixe de curtir, compartilhar, deixe suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários abaixo. Não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante, deixar o seu like, que isso ajuda na plataforma, tá? Muito obrigado a todos, que o Eterno abençoe a sua vida, a sua família. Shalom, shalom.